Fala galera, mais um Pode Fé na Estrada começando e hoje nós estamos aqui em Oeiras no 13º Congresso Fortalecer, junto com meu irmão Caleb, pastor Daniel, para conferir o que rolou aqui nessa conferência da GKPN. Vem comigo, vem para esse Pode Fé, vambora! Olá pessoal, Pode Fé na Estrada, e a gente está aqui hoje com o pastor Luciano Subirá, nessa honra. E pastor, eu queria ouvir do senhor aqui no Congresso do Fortalecer, da GKPN, qual que é a importância que o senhor vê nesse quesito de formação e encorajamento de líderes dentro dessa nova geração e até os líderes que já estão aqui hoje, e a responsabilidade da igreja brasileira para incentivar isso aqui, de volta aqui na Europa, não é? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, em relação à questão do encorajamento, a gente percebe que desde o início da igreja esse papel, né, sempre teve presente, sendo desempenhado pelos apóstolos. A Bíblia diz que Paulo e Barnabé saem plantando igrejas entre os gentios e depois eles voltam para fortalecer o ânimo dos discípulos, né? E o próprio argumento usado é que diante de um posicionamento de fé, eles iriam enfrentar aflições, tribulações, perseguições. Basicamente, o que os apóstolos entendiam, nós também somos seres emocionais, vamos enfrentar dificuldades e temos que ser preparados e fortalecidos para tal, né? Às vezes, alguns vão para o ministério imaginando, poxa, se é a obra de Deus, só vai dar tudo certo, né? Mas Paulo diz assim, uma porta grande e eficaz se me abriu no Senhor. Ele diz, mas há muitos adversários. Chamar a porta não é de Deus? Mas tem adversário. Bastante. Então, em vez da gente deduzir que a porta que Deus abre não tem adversário, a gente precisa crer, né, que assim como no Antigo Testamento ele prometia a terra de Canaã, haveriam dificuldades como os gigantes, mas a gente pode contar com a ajuda dele. Então, em essência, o fortalecer, em outros lugares, a GKPN trata isso como encorajamento, ele tem acontecido em vários lugares para fortalecer pastores que estão no ministério e às vezes sozinhos, né? Também com aquela ideia de vamos trazer gente que está vivendo bons resultados no ministério que ajude a revitalizar outros. De qualquer forma, uma série de princípios foram sendo adicionados. Nós temos workshops, são ferramentas ministeriais ou de capacitação pessoal prática. Eu acredito que isso é importante não apenas pelo gás, né, que a pessoa recebe, mas porque cria conexões, fomenta relacionamentos, porque a conferência é uma vez por ano e as pessoas vão precisar de mais do que uma carga anual, né? E depois essa fomentação, aproximação. Eu tenho visto gente assim, que estão perto um do outro e mal sabiam, né, da existência do outro ministério. Então, eu acho que a soma dessas coisas é muito positiva.
Sobre a questão do papel dos brasileiros, eu acho que a gente precisa ter uma mentalidade, uma cultura que é bíblica, de gratidão e retribuição, né? Então o apóstolo Paulo dizia, se nós recebemos o evangelho através dos judeus e podemos recompensá-los numa hora em que eles estavam enfrentando dificuldade e abençoá-los, né? Abençoar aquelas igrejas, por que não fazer? Né? Esse é um conceito não só de generosidade, porque a generosidade a gente pratica para todo mundo, mas gratidão é o reconhecimento. Alguém ofereceu algo. Eu acho que não só o Brasil, mas vários outros países precisam reconhecer o papel e a importância da Europa, não só dos Estados Unidos, né? O próprio Estados Unidos fez isso também por influência da Europa, de ter espalhado em missões modernas o Evangelho. Hoje a gente vive uma experiência de crescimento, de avanço, e eu creio que nós temos uma dívida, né, de retribuição, e eu creio que o caminho de volta tem que ser feito. Eu soube por um pastor português que no último censo, né, já foi acusado que nós temos mais brasileiros evangélicos em Portugal do que portugueses evangélicos, né? Então ele me disse, falou, olha, você pode até encontrar igrejas de brasileiros que não tem muito português, mas é difícil ter uma igreja portuguesa que não tenha brasileiros. Então ele falou, isso tem sido bom para a igreja de uma forma geral, né? Porque o pessoal chega com ânimo, com disposição de trabalho, com experiência, sonhando, né, de acordo com a igreja no Brasil. Eu acho que o único perigo que precisamos cuidar, né, é lembrar que nós temos que nos aculturar e servir a nação, né, em vez de se isolar numa espécie de gueto. Mas eu acredito que em muitos outros países da Europa os brasileiros vão ter a sua contribuição, mas talvez o lugar mais acessível pela língua e proximidade de cultura seja Portugal. Maravilha. Pastor Luciano, eu acho muito linda a sua relação com seu filho Israel e a forma, eu tenho uma menina de 16 anos e me inspiro muito em muitas palavras, muitas ministrações, e vendo hoje o Israel também se tornar uma voz dentro da igreja brasileira, para a juventude, para demais segmentos, eu queria lhe perguntar como que nós, como pastores, como líderes, e como que o pastor poderia deixar uma palavra também de encorajamento até para esses novos jovens, para essa nova geração, como que nós como pais podemos continuar incentivando nossos filhos a serem líderes, porque sou filho de pastor e uma das primeiras coisas que eu decidi no meu coração é não vou ser pastor, e hoje sou pastor, né? Eu também sou filho de pastor e dizia que não seria pastor. Pois a gente vê que isso é meio habitual. E como é que faz essa transição? O que o senhor poderia deixar para esses jovens e para esses filhos? Honestamente, eu nunca encorajei muito meus filhos a liderar. A gente os incentivava a amar Jesus, a obedecê-lo, e mostrava que ele espera isso de nós, né? Porque assim, o ministério não deveria ser nenhum tipo de peso. Ao mesmo tempo em que eles vão compreendendo e dando a resposta, eu acho que a minha geração, e você pode estar no mesmo, a gente dizia que não queria ser pastor por causa de experiências ruins. Então nós tentamos construir algo diferente. A gente dizia, ei, filho do pastor não é um pastorzinho, ele é criança como os outros. Ele não pode ser mais cobrado e nem menos, nem favorecido e nem prejudicado. Mas são crianças. Então assim, a gente aliviava um pouco algum nível de cobrança, porque às vezes dizia assim, você tem que dar exemplo que você é filho do pastor. Todo mundo tem que... Um dia perguntaram para o meu filho, qual é o peso de ser o filho do Luciano do Subirá? Ele falou, gente, o peso é ser filho de Deus, não é ser filho do Subirá. Né? Então assim, na cabeça deles foi simples, eu tenho que amar Deus, eu tenho que honrar Deus, Jesus, e o ministério foi envolvendo eles porque eles viam também a gente fazer com paixão. Eles nunca nos ouviram reclamar do ministério, qualquer dificuldade não era tratada na frente deles, e eu recomendo muito isso aos pastores, não fiquem, né, os pais principalmente, conversando os problemas da igreja na frente dos filhos, que eles não têm estrutura e eles podem ter uma lente prejudicada. Um dia Kelly e eu assistimos um filme, uma produção italiana chamada A Vida é Bela, né? O pai está com o filho no campo de concentração, o menino não entende o alemão e ele tem que traduzir tudo e ele faz tudo parecer mais leve e uma brincadeira o tempo todo. Quando terminamos de ver o filme, minha esposa olha para mim e diz, nós vamos criar nossos filhos desse jeito. Eles não precisam carregar o mesmo peso que os adultos, né? Então eu acho que isso foi um dos vários elementos que também ajudou bastante, mas nunca botamos a pressão, olha, vocês têm que fazer ou esperamos que façam. Mas a gente dizia, né, o ministério tem que ser o transbordado do amor por Jesus. Jesus disse para Pedro, Pedro, você me ama? Amo, apacenta minhas ovelhas. Né? Então, eu acho que o ponto principal é fortalecer a paixão
e não necessariamente o senso de obrigação de fazer. Pastor, nós comemoramos ontem, né, historicamente, o Dia da Reforma Protestante. E quando voltamos, né, na história da igreja, desde a patrística, a própria reforma, nós vemos uma perseguição externa à igreja, à noiva. Mas tem sido talvez mais recorrente nos últimos tempos uma cisão, uma perseguição interna entre ministérios, uma divisão mesmo. E quando, voltando às cartas de Paulo, ele não escreve a pastores específicos, mas às igrejas naquela localidade. Talvez aí seria o nosso desafio do fortalecer, ou dos pastores ministerialmente, né, pegando também essa questão do jovem e analisando todo esse conteúdo que o senhor já nos abençoou aqui, fazendo esse retrospecto, qual seria então o papel do líder, do pastor, da igreja atual, para não esmurecer e não se autodestruir? Né? Nós estamos comemorando a reforma, mas precisando talvez de alguma reforma mais atual aí para dentro desse cenário. A reforma continua, com certeza. Eu acredito que a gente precisa entender a importância de resgatar valores e princípios, não pode ser abandonados, mas respeitar diferenças. Né? Até quando a gente olha para a Escritura, dá para perceber uma diferença entre princípio e modelo. Princípio é aquilo que é universal, todo mundo tem que praticar em qualquer lugar, em qualquer tempo, qualquer época. Então, por exemplo, reunir os irmãos, congregá-los para adorar a Deus. Isso é um princípio. A maneira de adorar é modelo. Né? Então, por exemplo, eu conheço igrejas no Brasil que eles não têm percussão nem instrumento eletrônico. Para eles, tem que ser só o instrumento de sopro e de corda. Né? De alguma forma, eles não perceberam que a Bíblia também fala do símbolo retumbante, mas percussão para eles não pode. Então, eles têm um estilo muito diferente do nosso. Eles nunca teriam uma guitarra, um pedal de distorção, mas o princípio, que é reunir o povo para adorar, eles estão fazendo um modelo diferente. Então, assim, a gente tentar definir o que é certo e o que é errado quando é modelo é um problema. Né? Agora, se tem alguém violando um princípio, a gente também não precisa necessariamente atacar o grupo, mas a gente pode ensinar aqueles que Deus nos confiou, diz, olha, nós não fazemos aquilo por causa disso, disso e disso. Eu acho que a igreja está perdendo tempo demais tentando manter o controle de qualidade de todo mundo. Né? Então, eu criei meus filhos ensinando eles o que era certo e errado de forma genérica. Não ficava comparando. O filho de fulano faz isso, não pode. Não conheço ninguém que criou filhos assim. É lógico que se tem uma situação muito próxima e pontual, você pode trabalhar. Então, às vezes eu acho que nós gastamos muito tempo no ensino que ele é mais defensivo, reativo. A gente poderia só ensinar o que é certo, independente, né, de tentar sinalizar quem está ou quem não está. Então, assim, eu acho que é um desafio. Nas minhas andanças pelo Brasil e pelo mundo, a gente convive com todo tipo de crente. Se eu colocar todos os meus amigos juntos, a briga doutrinária é grande. Né? Então, a gente tenta focar naquilo que é essencial. Os moráveis tinham uma frase que o Wesley popularizou, que diziam, nas coisas essenciais, unidade, nas secundárias, tolerância, e em tudo, o amor. Então, assim, não está gerando uma heresia, uma distorção doutrinária grave, a gente pode ter uma certa tolerância. Se existe proximidade e amizade para discutir e ventilar o assunto, ótimo. Né? Eu tenho amigos que às vezes, cara, me ajudam a entender por que você pensa diferente de mim. Mas tem outros que você vê que ele quer abrir uma disputa. Né? Então, um dia desse teve um colega que ele já começou a desdenhar da minha posição, me chamar para o debate. Eu falei, amigo, eu não vou fazer isso. Se você quiser discutir para o nosso crescimento, eu entro. Amém. Se for só medir força, não. Aí ele ainda brincou assim, arregou, tá com medo. Eu falei, olha, eu estou mais preparado do que você imagina. Né? Eu falei, eu sei o que você crê, todo o material que formou sua opinião, eu tenho ele anotado do começo ao fim, e quando eu falei um pouquinho da minha posição, eu vi que ele já, não está assim tão despreparado para a briga, não. Eu falei, eu posso levar esse negócio adiante, mas isso não vai gerar crescimento. Né? Talvez só vai afastar a gente ainda mais. Então, eu acho que se não tiver esse coração, eu prefiro não. Aí ele falou, não, você está certo, eu estou errado, me perdoe. E pulamos aquilo, continuamos pensando diferente, mas para mim não é algo essencial. Né? A pessoa está lá ganhando alma para Jesus e eu não posso simplesmente colocar tudo por terra por causa de uma opinião diferente. Mas, ao mesmo tempo, isso não significa que a gente não tenha que ter convicções e dentro da luz que temos, que vamos prestar conta a Deus, ensinar principalmente o nosso povo. Né? Então, assim, doutrina eu ensino muito mais do lado de dentro da igreja do que do lado de fora,
no Ministério Público, mas aquelas coisas são bem mais essenciais e básicas, ótimo. Algumas a gente tem que falar com aquela sensibilidade e dizer, olha, entendemos isso dessa forma, isso não significa que quem age diferente, mas a gente tem um desafio, porque precisamos continuar reformando, mas tentar fazer isso de tal forma que não precisa aumentar as divisões. Em algum nível, certas divisões podem ser inevitáveis, mas muitas a gente tem vivido, eu acho que são desnecessárias. Amém. Pastor, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado pelos ensinamentos todos que tanto edificam aqui as nossas vidas. A minha esposa está ali também e ama assistir o Senhor, e glória a Deus por esse canal e por essa virtude que o Senhor derramou na sua vida e através da sua para a gente. Deus abençoe. Glória a Deus. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe.